Oi pessoal, eu queria conversar com vocês hoje sobre esse rapazinho aqui, que é o coronavírus. O coronavírus ele recebe esse nome porque no microscópio ele tem esse aspecto assim meio especulado que lembra uma coroa, daí o termo coronavírus. Coronavírus não é coisa nova não, tá? Ele está muito em evidência agora por conta desse surto que está vindo aí da China, mas ele já é conhecido desde a década de 1960 do século passado. O coronavírus ele está aqui no meio da gente. Na verdade, ele é uma família de vírus, dos quais existem várias cepas diferentes que causam, por exemplo, o resfriado comum. O resfriado que a gente tem, espirro, tosse, dor de garganta, muitas vezes é causado por cepas diferentes do coronavírus. E o que é que tem de diferente no Covid 2019, que é especificamente essa cepa que teve origem na China e que está tendo aí esse surto que está causando pânico aí no mundo todo? A grande preocupação é porque era uma cepa que não era conhecida. E como houve alguns casos de mortalidade que aparentemente estão se espalhando, aumentando aí, isso gera um certo pânico que, se a gente for analisar direitinho os números, provavelmente esse pânico não é necessário. O que é que acontece? Essa cepa nova, na maioria das vezes, ele causa quadros respiratórios leves, parecidos com resfriado comum mesmo. Dor de garganta, tosse, febre baixa ou febre alta. Cerca de 80% dos casos, mais ou menos, melhoram, inclusive sem precisar de internação. Mas existe um percentual de casos, isso é o que tem causado esse medo, que podem evoluir para doença respiratória mais grave. Falta de ar intensa, às vezes precisando de assistência ventilatória e até precisando de internação em UTI. A letalidade, que é o risco que esse vírus tem de causar morte no indivíduo que está doente, varia, tá? Geralmente a letalidade média, pelo que se tem visto, está em torno de 2 a 3%, sendo que ela é maior quanto mais velho for o indivíduo, e ela é maior também em pacientes que têm alguma doença crônica, como por exemplo hipertensão ou diabetes. Indivíduos acima de 80 anos de idade podem ter uma taxa de letalidade de até 14%, e esses pacientes são os que realmente requerem um cuidado maior e uma atenção maior. Até pelo fato de ser um vírus novo, até pelo fato desse vírus estar passeando por aí, chegando por aí, requer cuidado, mas não pânico. Qual o cuidado que a gente deve ter? Cuidado habitual de higiene. Então, por exemplo, se tossir, sempre proteger a boca, o nariz, se espirrar, a mesma coisa. Sempre lavar as mãos com frequência. A gente pode utilizar álcool gel para desinfetar as mãos ou desinfetar alguma superfície metálica onde a gente vai entrar em contato. Procurar evitar aglomerações. Lógico que esses cuidados eles são mais importantes se em locais onde sabidamente já existem casos da doença. Para se ter ideia, no dia de hoje é dia 1º de março de 2020, a gente tem confirmado um caso de coronavírus no Brasil. Tá? Existem casos suspeitos que estão sendo investigados, mas não há, na verdade, motivo para o pânico que está se instaurando aí. Até porque a gente sabe bem que existem outras situações epidêmicas no nosso país que são muito mais perigosas do que o próprio coronavírus. O próprio HIV, a própria dengue, a violência, estupro, agressão contra minorias, contra negros, contra homossexuais. Tudo isso aí, na verdade, são epidemias muito mais graves e muito mais assustadoras do que o coronavírus. Mas a gente precisa tomar cuidado da mesma forma que a gente toma cuidado com, por exemplo, a gripe. Que a gripe também, existem surtos de gripe que causam uma letalidade significativa. Tá? Então o momento não é para pânico, o momento é para observação e para cuidado individual, que se trata principalmente de medidas de higiene pessoal. Valeu, gente. Bom dia.